Hello guys, I am Josiane Freixas. Aqui no Brasil eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 12 anos de idade. E durante todo o tempo que eu estudei inglês aqui no Brasil, eu estudei inglês americano. Mas quando eu tive a oportunidade, Deus me levou para a Inglaterra. E lá eu morei durante 4 anos. Eu cheguei lá falando, claro, né? Can I have a glass of water? E a minha professora corrigia. Can I have a glass of water? Lera, e ela falava Alexa. Depois de 4 anos morando em Londres, eu acabei perdendo meu sotaque americano. Eu sei a diferença, né? Entre inglês britânico e inglês americano, mas quando eu falo hoje, naturalmente sai com um sotaque mais britânico do que americano. Na Inglaterra, eu terminei os meus certificados, né? Eu fiz meus certificados de língua inglesa da Universidade de Cambridge e também fiz especialização em interpretação simultânea na área de saúde. Então hoje eu sou tradutora e intérprete formada pelo Instituto de Linguistas do Reino Unido. Em termos de certificados internacionais, existem 3 certificados que valem no mundo todo. Né? Existe o TOEFL, que é um certificado americano, que é geralmente exigido pela CAPES para que universitários tenham bolsas aí de estudo para mestrado, doutorado sanduíche, doutorado pleno, mas ele é mais aceito pelas universidades nos Estados Unidos. E ele tem uma validade de 2 anos. Geralmente a pontuação que é exigida para esse certificado, né, para que essa bolsa seja concedida, são 540 pontos. Isso é um nível entre intermediário e intermediário de inglês. Ele tem um equivalente também que é o IELTS, que é um certificado britânico que também vale 2 anos e geralmente é aceito, né, nas universidades no Reino Unido. E o terceiro equivalente é Cambridge. Cambridge tem 5 níveis, CAT, PAT, FCE, CAE e CPE, e eles nunca perdem a validade e eles são aceitos no mundo inteiro. O que é importante é que cada um, né, cada aluno universitário, se for tentar aplicar, né, se candidatar para uma bolsa, olhe o edital, porque sempre tem um equivalente. Eles exigem uma pontuação no TOEFL, mas aceitam, né, um certificado equivalente. A gente só precisa saber qual que é o nível aí do certificado que será aceito. Então, eu já tinha o FCE aqui no Brasil. Quando eu fui para a Inglaterra, eu fiz o CAE e o CPE antes de fazer, né, a especialização em interpretação simultânea. Eu vou explicar para vocês um pouquinho aí como que funciona o curso, pessoal. Aqui, ó, nós temos o livro básico. Esse material aqui é um material da Universidade de Cambridge. Aqui, a proposta desse nível são 3 semestres. Na primeira parte do livro, a gente vê, nas 4 primeiras unidades, nós vemos tudo sobre o presente. Então, vocês vão aprender a falar sobre o dia a dia de vocês, que horas que vocês acordam, que horas que vocês almoçam, o que vocês fazem no tempo livre de vocês, falar sobre hobbies. Então, aqui vocês vão aprender a falar sobre a rotina. No segundo semestre, a gente começa a aprender sobre o passado. Então, assim, vocês vão falar o que vocês fizeram no final de semana passado, perguntar para o colega onde ele foi nas férias passadas, vão conseguir conversar sobre o que vocês fizeram nas férias passadas, sobre a infância, enfim, tudo relativo ao passado. E no terceiro semestre, né, das unidades 9 a 12, nós vamos aprender sobre o futuro, usando going to, might, né, para falar sobre os planos para o futuro. Esses 3 tempos verbais, eles são essenciais para que nós consigamos nos comunicar aí. Uma fala ali do dia a dia já dá para a gente falar bastante coisa. A metodologia, o foco da metodologia é conversação. Então, assim, nós falamos bastante em sala de aula, desde a primeira aula, né? Às vezes me perguntam, mas teacher, quando que eu vou começar a falar? Na primeira aula, né? A gente já pegou, claro que nós começamos com frases simples, né? What's your name, what's your telephone number? Já nas primeiras unidades vocês vão aprender a falar sobre questões pessoais, what's your address, e-mail address, enfim. Mas desde a primeira aula a gente já começa com conversação. No entanto, não é só conversação para este módulo, né?
Para essa proposta de curso, nós vamos aprender as 5 habilidades que também são cobradas no exame. Não que vocês tenham que prestar o exame, mas que se vocês precisarem, vocês vão estar aptos aí para passar. Então a gente vai ver conversation, né, o speaking, para vocês falarem, que é o que nós mais usamos no dia a dia, mas nós também vamos aprender o listening, que é a compreensão oral, porque de nada adianta eu falar e quando a pessoa me pergunta eu não entendo o que ela fala, então eu tenho que desenvolver a compreensão oral. E a gente vai aprender isso através de skills, que são habilidades. Como assim? É eu ser capaz de estar ouvindo uma música e mesmo que eu não saiba todo o vocabulário que está sendo dito na música, eu consigo entender o contexto da música. É eu poder assistir uma série em inglês e saber qual é a mensagem, né, o tema, o tópico da série lá, o que está se passando, né, o assunto da série, daquele episódio que eu estou assistindo. Então esse é assim que a gente trabalha com skill. No reading, que é a parte da leitura, hoje em dia nós lemos bastante, né? As pessoas tendem a achar que a leitura talvez não seja tão enfatizada como no passado, mas a gente tem muito acesso a material online, né? Nós lemos notícias de jornal, nós lemos coisas no Instagram, no Face, enfim, nas redes sociais. Então, o que é os skills, essa habilidade de reading, da leitura aí? É eu ser capaz de ler, de repente, um artigo científico e por mais que eu não saiba todas as palavras, eu sei a mensagem principal. Então, o que foi estudado, material, metodologia, qual foi a conclusão, ou um outro texto, né, que eu possa ler e que eu saiba lá mais ou menos qual é o assunto que está sendo tratado. Nós também trabalhamos com writing, né, são técnicas de escrita, tanto de redação, formatos de redação, quanto para escrever no dia a dia, porque hoje em dia nós escrevemos bastante também, porque quando nós postamos alguma coisa, né, ou quando nós mandamos mensagem no WhatsApp ali, a gente escreve também, né? E a gente também vai ver gramática e vocabulário, claro, né? A gramática ela é ensinada de uma forma extremamente moderna, contextualizada, como um veículo de comunicação. Porque como nós falamos, é o nosso cartão de visita. Quando nós falamos errado, nós passamos uma impressão. Quando nós falamos, né, hoje em dia fala-se que a gente é difícil definir o que é certo e errado. Mas uma língua, né, quando nós falamos dentro da norma padrão, de uma norma um pouco mais culta, para aqueles que aspiram, de repente, trabalhar na sua área, em multinacionais, né, ou fazer doutorado, pós-doutorado em universidades no exterior, é legal, né, falar o mais próximo possível do que aquilo que é considerado padrão ou norma culta da língua inglesa. Então, assim, mas isso não é como latim, uma língua morta, né? Eu já aprendi um monte de gramática e eu não uso. Não, isso aqui é só uma estrutura de como nós falarmos corretamente. Então, a metodologia, ela é bastante construtivista, ela é totalmente relevante para o aluno. Então, nós vamos fazer, por exemplo, numa aula nós vamos aprender sobre comida. E aí, nós vamos aprender como que é o vocabulário para falar. Eu tomo tal coisa no café da manhã, no almoço, na janta. E cada um constrói a sua frase de acordo com a sua realidade. Porque aquilo que é relevante para mim é algo que eu consigo gravar. Porque o que está muito distante da minha realidade, fica difícil de eu aprender a falar, de eu lembrar depois. E, enfim, então fica como é totalmente relevante, é uma coisa que eu vou usar no dia a dia, acaba que eu vou ter mais facilidade de internalizar aquele vocabulário do que se eu tiver que decorar uma coisa um pouco mais abstrata, um pouco mais fora da minha realidade. Nós trabalhamos, a gente traduz o que é necessário, porque eu acho que não é preciso, né, nenhum extremo. Se nós traduzirmos tudo, vai chegar um ponto em que nós vamos estar pensando em português e não em inglês, né? O ideal é que nós consigamos, porque por trás da língua vem uma cultura. Por exemplo, em português nós perguntamos quantos anos você tem. Em inglês eles perguntam how old are you? Quão velho você é? Porque na mentalidade deles, na forma deles de ver, você não tem anos, você envelhece esses anos. Então é importante que a gente saiba um pouquinho de cultura também, o que é a cultura por trás da língua, para que nós possamos falar inglês e não português
em inglês, né? Para não ficar aquela tradução how many years do you have? E escutar eles dizendo pardon, né? Tentando entender aí qual que será que a gente queria dizer com aquela frase. Enfim, mas às vezes é muito complicado nós entendermos realmente qual é o conceito sem, de repente, uma tradução aproximada, né? Algumas palavras nem têm uma tradução específica. Então, pessoal, em relação à língua inglesa, né, ao máximo possível nós evitamos tradução em sala de aula, né, nas aulas, só será traduzido aquilo que seja extremamente necessário. O que não é necessário, né, nós trabalhamos com imagens, aquilo que não é necessário não é traduzido, porque o legal é nós termos, né, o raciocínio em língua inglesa, mas também não precisa ser um extremo, porque algumas palavras, se elas tiverem uma explicação um pouco mais profunda ou uma tradução aproximada, é complicado para que os alunos consigam usá-las. Então, é uns 50% aí. A gente fala inglês o máximo possível, quando é necessário, então é feita a tradução da palavra. Então, pessoal, em relação ao básico, nós já vimos aí que nós vamos ver o presente, o passado e o futuro. Em termos de certificado internacional, ainda não tem nenhuma prova a ser prestada, né? Aí nós temos o intermediário. Aqui a gente vai ver algumas estruturas um pouco mais complexas, né? A gente já vai começar aí com os condicionais, né? Se eu fosse você, eu teria feito tal coisa. Se der, eu irei. Se eu tivesse ido, teria sido legal, enfim. Entre outras estruturas, como eu tenho estudado há tanto tempo, eu tenho estado praticando esporte há tanto tempo. E aí, no final desse livro, já é possível prestar o CAT, que é o primeiro exame da Universidade de Cambridge, e já tem bastante matéria para uma boa pontuação no TOEFL. Como eu disse, o TOEFL é um intermediário para vocês alcançarem, né? O TOEFL ele não reprova ou passa, ou você alcança a pontuação que está sendo exigida ou não. Então, entre o intermediário e o intermediário avançado, aqui já é bem possível, né, passar no TOEFL. Depois desse, nós temos então o intermediário avançado. O intermediário avançado é um livro super legal, com vocabulário específico de áreas, por exemplo, crime, né, o que quando a pessoa rouba algo do seu bolso aí, né, como que é o vocabulário, shoplifting, se incendia uma casa criminalmente, qual é o vocabulário, a diferença, né, de arrombar uma casa, enfim. Então, são tópicos para conversação e aqui são temas de discussões. É um livro super legal para ampliar o vocabulário e a fluência em língua inglesa. Quando nós terminamos esse livro, nós podemos prestar um PET. Para vocês terem uma ideia, eu não sei exatamente se foi esse ano, mas acredito que em 2010 a Unesp de Presidente Prudente abriu vagas para eu não me lembro se era um doutorado sanduíche ou se era para graduação sanduíche, e também não sei ao certo agora, mas provavelmente para o curso de fisioterapia. Para quem tivesse o PET poderia fazer o exame, poderia fazer o curso, né, 2 anos no Brasil, 1 ano fora, mais 2 anos no Brasil, com a parte do curso fora totalmente pago pela universidade. Então, esse foi um dos exames exigidos para eles de língua inglesa, e hoje em dia o Exército exige que os militares, né, vou falar sargentos especificamente porque eu sei que é uma classe que eu tenho certeza, né, que este é um dos certificados. É claro que eles têm uma prova interna que eles podem prestar, mas esse é um dos certificados aqui que, se eles tiverem, eles estão habilitados a missões no exterior, a ir para missões no exterior com este nível, né, de língua inglesa e tendo aí este certificado da Universidade de Cambridge. Depois desse, nós temos o FCE. O FCE ele é um nível que engloba várias coisas, né, num nível já bastante avançado. Para vocês terem uma ideia, este aqui é um dos certificados que escolas grandes e sérias exigem
que os seus professores tenham. Para contratar professores, eles exigem que eles tenham pelo menos, né, no mínimo o FCI. Então aqui já passa assim para um nível profissional de língua inglesa. Depois nós temos o CAE. O CAE, ele é a parte ele é avançado a nível mundial, né? Porque assim, numa escola o avançado pode ser uma coisa, na outra escola outra coisa, enfim. Às vezes não existe uma padronização. Então a padronização de nível é em termos de certificados internacionais. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, numa multinacional, aqui no Brasil mesmo, mas na sua área, no departamento internacional, estrangeiro, este provavelmente vai ser o nível de inglês que você vai ter que ter para poder desempenhar o seu papel lá nessa área, né? Agora, o CPE é o último certificado que a Universidade de Cambridge oferece. Se você tem esse certificado, você fala e entende tão bem quanto um nativo. Então, se você quer trabalhar na sua área, né, em qualquer que seja a área, no exterior, em qualquer lugar no exterior, mas especificamente em países cuja língua nativa é a língua inglesa, este é o nível de inglês que você precisa ter. Quando eu já tinha, como eu disse para vocês no começo do vídeo, quando eu fui para a Inglaterra já tinha o FCI. Na época, logo que eu cheguei lá, eu tive dificuldade com a questão do listening, porque quando eu estudei, né, há alguns anos atrás, aqui no Brasil, a gente não tinha acesso à internet, não tinha Netflix, não tinha TV a cabo, enfim, não tinha TV a cabo. Então, eu não tinha acesso a outros sotaques. Eu estudei inglês americano e fui para a Inglaterra. Então, por que é legal nós termos contato com vários sotaques? Porque, independente do país onde nós talvez tenhamos a oportunidade de trabalhar, de passear, de viajar, de estudar, de fazer um curso, nós temos, né, que entender o que as pessoas vão estar falando. Então, isso que é o legal aí. De hoje em dia nós temos acesso a vários sotaques de várias formas, né? E com vários meios. Então, lá eu fiz o CAE, o CPE e também a especialização em interpretação na área de saúde. Então, pessoal, já falei um pouquinho sobre mim, já falei um pouquinho sobre o curso. Quando morei lá, trabalhei nesses 4 anos que eu morei em Londres, na Inglaterra, tive a oportunidade de trabalhar como babá, como garçonete, que foram experiências fantásticas. Se vocês puderem, façam isso no intercâmbio, porque são formas de nós termos contato com a língua, né? Com nativos e ter uma interação e desenvolver toda uma fluência. Ao final, quando eu tirei, né, quando eu passei na prova de interpretação do Instituto de Linguistas, aí então fui trabalhar nos hospitais como intérprete, ajudando os brasileiros que estavam lá que não sabiam falar inglês. Então, foi uma experiência muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade, não percam. Mas já falei bastante, né, sobre mim. Falamos um pouquinho sobre curso e agora vamos para a aula para vocês verem na prática como a aula funciona, ok? Espero vocês lá. Bye!